Bem-vindos ao seu canal de estudos sobre a contabilidade. Somos o canal Futuro Contador. Aqui o foco é estudarmos tudo sobre contabilidade. Para não perder nenhuma novidade e continuar evoluindo, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e, claro, deixe seu like para a gente saber que você está curtindo o conteúdo. Atos e fatos administrativos. Conceito de atos e fatos administrativos. Para entender como uma empresa funciona, é essencial saber que seu patrimônio, o conjunto de bens, direitos e obrigações, está sempre mudando. Essa mudança acontece a cada compra, venda, pagamento de impostos e muitas outras atividades diárias. Patrimônio versus balanço patrimonial. Qual a diferença? Patrimônio é o que a empresa tem e deve. Pense nisso como a foto em movimento de todos os ativos e passivos da empresa a qualquer momento. Balanço patrimonial é um relatório financeiro que mostra o patrimônio da empresa em uma data específica, geralmente no final do ano. É como uma foto instantânea que congela a situação financeira da empresa naquele momento. Os fatos contábeis, ações que mudam o patrimônio. Nem tudo que acontece em uma empresa afeta seu patrimônio. Reuniões, contratações e decisões internas são chamadas de atos administrativos e não mudam os valores financeiros. O que realmente importa para a contabilidade são os fatos contábeis. Esses são eventos que têm um valor monetário e que alteram a composição do patrimônio da empresa. Eles são classificados em 3 tipos. 1. Fatos permutativos, trocas. São operações que trocam um bem ou direito por outro, sem alterar o valor total do patrimônio líquido da empresa. Imagine que você vende um produto à vista. Você troca o produto, um bem, por dinheiro, outro bem, mas o valor total do seu patrimônio não muda. A troca ocorre entre contas do ativo, bens e direitos, e do passivo, obrigações. 2. Fatos modificativos, mudanças. Esses fatos modificam o valor do patrimônio líquido da empresa. Eles podem aumentar, como uma receita, ou diminuir, como uma despesa. Por exemplo, quando uma empresa paga uma conta de luz, seu patrimônio líquido diminui. 3. Fatos mistos, combinação. Como o nome sugere, são a combinação dos 2 anteriores. Eles trocam algo e, ao mesmo tempo, modificam o valor do patrimônio líquido. Um exemplo clássico é a venda de um produto com lucro. Você troca o produto, permutativo, e ainda aumenta seu patrimônio com o lucro, modificativo. Fatos permutativos. Para manter a saúde financeira de uma empresa em dia, a contabilidade usa uma técnica chamada escrituração contábil. É como um diário financeiro onde tudo o que a empresa faz, e que tem valor em dinheiro, é registrado. O que é a escrituração contábil? A escrituração serve para 2 coisas principais. 1. Controlar o patrimônio. Acompanha, de forma organizada e cronológica, todas as mudanças nos bens, direitos e obrigações da empresa. 2. Apurar o resultado. Ajuda a descobrir se a empresa teve lucro ou prejuízo em um determinado período. Para fazer isso, a contabilidade usa um método conhecido como débito e crédito. Não se confunda com o que você conhece de cartão de crédito. Na contabilidade, eles têm um significado bem específico. Débito representa uma dívida ou responsabilidade para a empresa. Crédito representa um direito ou ganho para a empresa. Débito e crédito na prática. As contas da empresa são divididas em grupos, e cada grupo tem uma natureza de saldo, que pode ser devedora ou credora. Contas do ativo, bens e direitos têm saldo devedor. Pense em dinheiro em caixa, estoques, etc. Para aumentar essas contas, você faz um lançamento a débito. Contas do passivo, obrigações e patrimônio líquido têm saldo credor. Isso inclui as dívidas da empresa e o capital dos sócios. Para aumentar essas contas, você faz um lançamento a crédito. Contas de resultado, despesas e receitas. As despesas têm saldo devedor, porque representam gastos, e as receitas têm saldo credor, porque representam ganhos. Fatos contábeis, ações que mudam o jogo. Lembre-se que as ações que têm um valor em dinheiro e alteram o patrimônio são chamadas de fatos contábeis. Eles podem ser de 2 tipos principais. Fatos permutativos, são trocas entre contas de ativo e passivo que não alteram o valor do patrimônio líquido. Exemplo, pagar uma dívida usando o dinheiro do caixa. Você troca uma obrigação por um bem, mas o patrimônio total da empresa não muda. Fatos modificativos
são os que modificam o patrimônio líquido, causando lucro ou prejuízo. Eles afetam as contas de resultado, despesas e receitas. Exemplo: o pagamento de uma conta de luz, despesa, diminui o patrimônio líquido. A escrituração contábil é a ferramenta que a empresa usa para registrar e entender cada movimento financeiro, garantindo que o controle e a saúde do negócio estejam sempre em evidência. Fatos modificativos e mistos. Os fatos modificativos, geralmente, provocam alteração para mais ou para menos no patrimônio líquido, sem que ocorra a troca de valores entre elementos do ativo e do passivo, como ocorre nos fatos permutativos, mas isso não é regra. Por exemplo, o recebimento de vendas a prazo gera uma receita, assim como a venda de ações em tesouraria, o recebimento de doações, o rendimento de aplicações financeiras, etc., representam contas de resultado, as quais provocam modificação no patrimônio líquido. Livros de escrituração. Livro diário e razão, SPED. Para registrar tudo o que acontece financeiramente em uma empresa, a contabilidade usa livros contábeis. Antigamente, isso era feito à mão, em cadernos de papel, como o livro diário e o livro razão. A revolução digital na contabilidade. Graças à tecnologia, o processo manual foi substituído por sistemas digitais. Agora, os livros contábeis são criados e transmitidos de forma eletrônica através do SPED, Sistema Público de Escrituração Digital. Isso transformou a contabilidade, tornando-a muito mais rápida, segura e eficiente. A versão digital dos livros é chamada de escrituração contábil digital, ECD. O segredo por trás dos registros, o método das partidas dobradas. Toda a escrituração contábil no mundo se baseia em um método genial chamado método das partidas dobradas. É um princípio simples, mas fundamental. Não existe débito sem um crédito correspondente de igual valor. Isso significa que, para cada valor que é debitado em uma conta, por exemplo, o dinheiro que entrou no caixa, um valor igual deve ser creditado em outra conta, por exemplo, a conta de vendas. Essa regra garante que o balanço da empresa esteja sempre correto. O valor do ativo, bens e direitos, sempre será igual à soma do passivo, dívidas, e do patrimônio líquido. Partidas simples versus partidas dobradas. Partida simples é um registro incompleto, que não se preocupa em equilibrar as contas, por isso, não é usado oficialmente. Partida dobrada é o método oficial e completo, que registra a transação de forma equilibrada, garantindo que o valor total de débitos seja sempre igual ao valor total de créditos. Os elementos de um registro contábil. Para fazer um lançamento corretamente, é preciso incluir 5 informações essenciais. 1 local e data, onde e quando a transação aconteceu. 2 conta, S, debitada, SA, S, conta, S, que receberam o débito. 3 conta, S, creditada, SA, S, conta, S, que receberam o crédito. 4 histórico, uma breve descrição do que aconteceu, exemplo, compra de mercadorias para revenda. 5 valor, o valor monetário da transação. A escrituração, seja ela em papel ou digital, segue essa lógica para garantir que a situação financeira da empresa seja clara, precisa e organizada. Aproveitando, não esqueçam, para não perder nenhuma novidade e continuar evoluindo, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e, claro, deixe seu like para a gente saber que você está curtindo o conteúdo. Métodos de escrituração, partida simples e dobrada. Para entender a saúde financeira de uma empresa, você precisa saber de onde vem o dinheiro e para onde ele vai. Na contabilidade, isso é chamado de origem e aplicação de recursos. Origem dos recursos, onde a empresa conseguiu dinheiro. Isso pode ser de recursos próprios, que são o dinheiro dos sócios, capital social, ou de recursos de terceiros, que são as dívidas e obrigações da empresa com outras pessoas ou empresas. No balanço patrimonial, as origens aparecem no lado do passivo. Aplicação dos recursos, onde a empresa está usando dinheiro. Isso pode ser em estoques, equipamentos, dinheiro em caixa ou banco. No balanço patrimonial, as aplicações aparecem no lado do ativo. O balanço patrimonial é como um mapa que mostra as fontes de dinheiro da empresa, passivo, e como esse dinheiro foi usado, ativo. Os livros contábeis em detalhes, diário e razão. Além do balanço patrimonial, existem 2 livros contábeis muito importantes. Livro diário. Funciona como um diário de bordo da empresa. Ele registra, em ordem cronológica, dia a dia,
Todas as transações financeiras. O registro deve ser claro, na moeda e no idioma local, e pode ser feito de forma manual ou digital. Livro Razão. Este livro é mais detalhado. Ele controla, de forma separada, a movimentação de cada conta contábil. Por exemplo, ele mostra quanto dinheiro entrou e saiu da conta caixa e qual o saldo atual. Ele oferece uma visão individual e detalhada do histórico de cada conta. Partidas simples versus partidas dobradas. Qual o melhor método? A forma como as transações são registradas é crucial. Partida simples é um método incompleto e não recomendado. Ele registra apenas um lado da transação, como um gasto, mas não explica de onde veio o dinheiro para cobrir esse gasto. Por isso, não dá uma visão completa da situação da empresa. Partida dobrada é o método universalmente aceito e mais seguro. Ele exige que cada transação tenha um débito e um crédito de valor igual. Essa regra garante o equilíbrio financeiro da empresa e permite um registro completo e confiável. Graças à tecnologia, a aplicação desse método se tornou muito mais ágil e fácil. Elementos essenciais para a escrituração. A escrituração contábil é a técnica usada para registrar todas as transações financeiras de uma empresa em livros específicos. Ela é essencial para o controle financeiro e fiscal, e precisa seguir algumas regras importantes para evitar problemas. O princípio da oportunidade e do registro. 2 princípios contábeis que você precisa conhecer são: princípio da oportunidade. As transações devem ser registradas no momento exato em que acontecem. Princípio do registro pelo valor original. Os bens e direitos devem ser registrados pelo valor que custaram na época da compra. Seguir esses princípios é obrigatório e fundamental para a empresa. Partida simples. Por que não é o ideal? O método da partida simples registra apenas uma parte da transação, como a entrada ou saída de um valor. Ele não se preocupa em registrar a origem do dinheiro ou para onde ele foi. Por exemplo, ele pode registrar que o caixa recebeu R$100, mas não diz por que o dinheiro entrou. Por ser incompleto e ineficiente, esse método não permite um controle total e seguro do patrimônio da empresa e, por isso, não é recomendado. Partidas dobradas. O método completo. O método das partidas dobradas é a base da contabilidade moderna. Ele garante que, para cada valor debitado, um valor igual deve ser creditado em outra, conta S. Por exemplo, quando a empresa compra um carro de R$30.000, a conta veículos é debitada, porque a empresa agora tem um carro a mais. A conta caixa é creditada, porque o dinheiro saiu para pagar o carro. Dessa forma, o método das partidas dobradas garante que cada transação seja registrada de forma completa, mostrando a origem e a aplicação dos recursos. É a maneira mais eficaz de controlar todo o patrimônio de uma empresa. Erros de escrituração e suas correções. Erros de redação. A escrituração contábil, que é o registro das transações de uma empresa, deve ser feita sem erros. No passado, com os lançamentos manuais, era muito fácil cometer falhas como rasuras, borrões ou espaços em branco. Hoje, mesmo com a tecnologia, a possibilidade de erros ainda existe. Tipos de erros comuns. Os erros na escrituração podem acontecer de várias formas. Item valores incorretos, escrever um valor errado. Duplicação de lançamento, registrar a mesma transação 2 vezes. Inversão de contas, trocar as contas de débito e crédito. Erros de redação, escrever algo errado na descrição do que aconteceu. Como corrigir erros de escrituração? Quando um erro é encontrado, ele precisa ser corrigido por um profissional de contabilidade. Existem várias maneiras de fazer isso. Estorno, usado para cancelar um lançamento feito de forma errada ou duplicada. Basicamente, você reverte a transação. Por exemplo, se você registrou uma entrada de dinheiro no lugar errado, o estorno desfaz essa entrada, permitindo que você a registre corretamente depois. Lançamento retificativo, complementar ou de transferência, são outras formas de ajuste, usadas para corrigir, completar ou reclassificar lançamentos. A tecnologia e o trabalho do contador. A automação e a tecnologia tornaram a contabilidade muito mais rápida e reduziram drasticamente a chance de erros manuais. No entanto, elas não substituem o trabalho do contador. A tecnologia serve como uma ferramenta para minimizar erros e otimizar o tempo, permitindo que o profissional se concentre em análises mais importantes, mas a responsabilidade pela correção ainda é dele.
A precisão é fundamental na contabilidade, e saber como corrigir erros, seja manualmente ou com a ajuda de sistemas, é uma habilidade essencial. Valor incorreto ou conta incorreta. Como você já sabe, cometer erros na contabilidade é possível, mas corrigi-los de forma correta é obrigatório. A boa notícia é que existem técnicas específicas para isso. As principais formas de retificação de erros são: estorno. Cancela um lançamento errado. É como se você desfizesse a operação. Por exemplo, se você registrou uma compra 2 vezes, o estorno anula o segundo registro. Transferência. Corrige a conta usada no lançamento. Se você debitou uma conta errada, a transferência move o valor para a conta certa. Complementação. Adiciona valor a um lançamento que foi feito com um valor menor do que o correto. Ressalva. Usada para corrigir erros de digitação na descrição, o histórico, do lançamento, usando expressões como digo ou isto é. O que fazer em caso de omissão, esquecimento? Um tipo de erro mais grave é quando a empresa simplesmente esquece de registrar um fato. Se a omissão for identificada, o contador deve registrar o fato no dia em que descobriu a falha, explicando o motivo do atraso no histórico do lançamento. Se a omissão envolver impostos, a empresa deve pagar o imposto devido, mas com a adição de juros e multas. A importância da tecnologia e do plano de contas. A tecnologia ajuda muito a evitar erros. Softwares contábeis modernos automatizam tarefas e garantem maior precisão, o que reduz a chance de erros humanos. Além disso, um bom plano de contas é essencial. O plano de contas é uma lista organizada de todas as contas que a empresa pode usar, como contas de banco, contas de despesas, etc. Ter um plano de contas completo e bem organizado evita que o contador fique em dúvida sobre qual conta usar em um lançamento, minimizando a possibilidade de erros. Resumindo, a combinação de profissionais qualificados, tecnologia atualizada e um plano de contas bem definido é a melhor forma de garantir uma contabilidade precisa e evitar problemas com o governo, o fisco. Erros na contabilidade. Como identificar e corrigir? Registrar as transações de uma empresa é um trabalho que exige muita atenção. Mesmo assim, erros podem acontecer. A boa notícia é que a contabilidade tem métodos específicos para corrigir essas falhas. Vamos ver como isso funciona na prática. Erros de redação. Corrigindo a descrição. Muitas vezes, o erro não está no valor, mas na descrição do lançamento, o que chamamos de histórico. Por exemplo, um contador pode escrever pagamento de aluguel quando na verdade foi um pagamento de energia. Nesses casos, a correção é simples e direta. Usa-se uma expressão como digo ou isto é para retificar a informação, como no exemplo abaixo. Histórico original. Pagamento de aluguel do escritório. Histórico corrigido. Pagamento de aluguel do escritório, digo, pagamento de energia elétrica. Essa técnica garante que a descrição esteja correta sem precisar apagar o que já foi escrito. 2. O estorno. Desfazendo um lançamento errado. O estorno é um dos métodos mais importantes e é usado para anular completamente um lançamento que foi feito de forma errada. É como se você apertasse o botão desfazer de um programa, revertendo a operação. Ele é utilizado em 2 situações principais. Lançamento duplicado, quando a mesma transação é registrada 2 vezes. O estorno anula o segundo registro, corrigindo o erro. Lançamento com contas erradas, quando o débito ou o crédito foi feito em uma conta incorreta. O estorno inverte o lançamento errado, e depois um novo lançamento correto é feito. Exemplo prático de estorno. Imagine que a empresa pagou R$ 500 para consertar um computador, mas por engano, o contador registrou como um pagamento de aluguel. Lançamento errado, que deve ser estornado. Débito, conta de despesa com aluguel. Crédito, conta caixa. Lançamento de estorno, para anular o erro. Débito, conta caixa. Crédito, conta de despesa com aluguel. Perceba que o lançamento de estorno é exatamente o inverso do lançamento errado. Depois de estornar, o contador faria o lançamento correto para registrar o conserto do computador. Com esses métodos, a contabilidade garante que os registros sejam sempre precisos e confiáveis, mesmo quando pequenos erros acontecem. Operações financeiras. Operações de abertura da empresa. Capital. A criação de uma empresa começa com a formação do capital social. Esse valor inicial,
que pode ser em dinheiro ou outros bens, é o investimento dos sócios e representa o patrimônio inicial do negócio. Tipos de capital. É importante entender a diferença entre os tipos de capital de uma empresa. Capital social é o valor investido pelos sócios no início do negócio. É o dinheiro que eles colocam para fazer a empresa começar a funcionar. Capital próprio inclui o capital social e tudo que a empresa já acumulou de lucro e reservas. É o dinheiro que pertence aos donos do negócio. Capital de terceiros é o dinheiro que a empresa deve a outras pessoas ou instituições, como bancos ou fornecedores. Ele vem de fontes externas, como empréstimos ou compras a prazo. Capital subscrito e integralizado, um compromisso com a empresa. Quando os sócios prometem investir um valor na empresa, isso se chama subscrição. O dinheiro só será considerado integralizado quando ele for efetivamente transferido para a empresa. Capital subscrito é a quantia que os sócios se comprometeram a pagar. Capital a integralizar é a parte do dinheiro que os sócios ainda devem à empresa. Capital integralizado é a parte do dinheiro que os sócios já pagaram. Assim que a empresa começa a operar, outros fatos contábeis e financeiros acontecem. Operações financeiras e o consumo de materiais. Aplicações. Quando a empresa tem dinheiro sobrando, ela pode aplicá-lo para ganhar juros. Empréstimos. Quando a empresa precisa de mais dinheiro, pode pedir um empréstimo e pagar juros por isso. Desconto de duplicatas. Vendas a prazo geram títulos a receber, duplicatas. Para receber o dinheiro antes, a empresa pode descontar esses títulos em um banco, que cobra uma taxa de juros. Além disso, as empresas gastam com materiais de consumo, que são itens de curta duração usados nas atividades do dia a dia, como material de escritório e de limpeza. Eles são diferentes das mercadorias vendidas ou dos materiais usados na produção de um produto. Operações envolvendo juros e descontos. Resumo: operações financeiras e o controle de materiais em uma empresa. As empresas fazem operações financeiras o tempo todo para conseguir dinheiro ou investir o que já têm. Elas envolvem a transferência de valores entre a empresa e instituições financeiras. Os tipos mais comuns de operações financeiras. Aplicações. A empresa investe seu dinheiro extra em bancos ou no mercado de ações para ganhar juros ou rendimentos. Empréstimos. Quando a empresa precisa de dinheiro, ela pega um empréstimo em um banco. O prazo do empréstimo depende do objetivo. Curto prazo. Para necessidades rápidas, como pagar contas do dia a dia. Longo prazo, para investimentos maiores, como comprar um novo prédio ou máquinas. Sempre que um empréstimo é feito, a empresa se compromete a devolver o valor com juros. Operações com duplicatas. Quando uma empresa vende a prazo, ela recebe títulos de dívida dos clientes, chamados de duplicatas. Para receber o dinheiro antes do prazo, ela pode negociar essas duplicatas com um banco. Como a contabilidade registra materiais de consumo. Materiais de consumo, como itens de escritório ou combustível, são aqueles usados no dia a dia da empresa, mas que não se tornam parte do produto final. A contabilidade pode registrar a compra desses materiais de duas maneiras. 1. Como despesa. A compra é registrada diretamente como uma despesa. Embora seja uma prática comum, não é a mais correta de acordo com o princípio da competência, que diz que as despesas devem ser registradas quando são usadas, não quando são compradas. No entanto, é aceita se o valor for pequeno. 2. Como estoque. Essa é a forma mais correta. A compra é registrada como um item no estoque. Quando o material é realmente usado pela empresa, ele é retirado do estoque e registrado como uma despesa. Essa última abordagem permite que a empresa tenha um controle mais preciso do que tem e do que gasta, o que é fundamental para um bom planejamento financeiro. Lembrem-se, para não perder nenhuma novidade e continuar evoluindo, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e, claro, deixe seu like para a gente saber que você está curtindo o conteúdo.